como combinado, porque depois eu envio o link da aula lá no portal, lá no grupo. E aí, quem quiser assistir depois, ou quem não participou da aula, pode assistir depois, tá bom? Pessoal, eu sou a Josiane, né? Para quem ainda não tinha me visto, eu sou a Josiane. Eu sou a tutora de apoio de vocês, né? Que, na verdade, auxilio vocês a conhecer o portal, a mexer no portal e tirar as dúvidas, tá? Todos vocês têm um tutor online. Esse tutor, ele auxilia vocês em relação à parte pedagógica do seu curso, tá? Se você não sabe ainda onde mexer para falar com ele, eu até vou ensinar agora também, hoje também, né? Na verdade, essa é a nossa quarta aula, né? Eu estou passando com vocês aos poucos, porque é bastante informação. E eu preciso que vocês conheçam algumas informações mais rápido que as outras, que são mais urgentes. Por isso que também a gente, na verdade, eu não passo para vocês todas as informações de uma vez, porque é muita informação e vocês acabam não absorvendo aquelas que são de mais urgência, tá bom? Então, eu vou lá, eu peguei aqui a Cíntia, né, colega de vocês, cedeu gentilmente aqui a senha dela, e o login e a senha dela, e eu vou entrar aqui, já entrei, na verdade, no portal da Cíntia, e eu vou explicar para vocês algumas coisas importantes. Eu vou dar uma retomada de algumas coisas importantes aqui do que a gente precisa ter ciência. Tem umas pessoas entrando aqui ainda, às vezes eu dou uma paradinha, porque as pessoas ainda estão entrando, eu tenho que autorizar a entrada delas na sala, tá bom? Vamos lá, eu estou aqui no portal da Cíntia, aqui está o nome dela, Cíntia, tá? Então, aqui eu entro no curso de pedagogia. Aqui, trilha de carreiras, eu já passei, na verdade, um informativo para vocês. A gente só lembra que vocês precisam fazer cursos, fazer horas complementares, que são algumas horas que vão auxiliar vocês na formação acadêmica de vocês. E essas horas complementares, ela pode ser de qualquer curso paralelo, de atividade de extensão, algo que vocês vêm fazendo fora da faculdade. Então, a Anhanguera, para ajudar vocês, ela desenvolveu esse trilha de carreira, onde aqui tem uma lista de cursos que vocês podem fazer, e vocês podem fazer quantos vocês quiserem, todo semestre tem, tá? Tem lista de cursos que vocês podem estar fazendo. Então, vocês vão clicar lá, escolher um, vão iniciar e vão entrar para poder fazer. Aqui tem um aqui, ó, letramento, leitura e escrita. Eu acho que a Cintia talvez deve estar fazendo essa. Lembrando que ao final do curso, vocês vão ganhar o certificado, tá? E para vocês terem as horas complementares. Lembrando que também, que se você não finalizar o curso, você não ganha a hora complementar. Então, tem que ir até o final do curso, tá bom? E cada curso tem uma quantidade de horas. Tá? Então, esse trilha de carreiras tem esse objetivo, tá? De contribuir com as horas complementares para vocês. O curso da Cíntia é Pedagogia Licenciatura. Ela está fazendo a pedagogia. E pedagogia é um curso puramente de licenciatura. E aqui, ó, do lado esquerdo, eu consigo ver todas as disciplinas que a Cíntia tem que cursar esse semestre, tá? Todas as disciplinas que a Cíntia vai cursar esse semestre. No meio aqui, eu tenho serviços online, onde eu tenho alguns serviços que eu posso resolver sozinho. Um deles é o quê? O financeiro, onde eu posso ver o boleto bancário. Eu clico aqui e eu posso ter acesso ao boleto bancário. Aqui eu tenho algumas solicitações. Por exemplo, quem perdeu a prova? Ah, Josiane, eu perdi a prova de primeira chamada. Então, eu clico aqui em serviços, aqui eu tenho alguns serviços, e aqui está um dele, ó. Segunda chamada de prova e exame, tá? Tem um valor aqui, tá? Ele é cobrado, R$ 43,90. Eu clico aqui, e aí eu solicito a prova que eu tenho que refazer, tá? Qual a prova que eu vou fazer, tá bom? Eu consigo fazer solicitar a prova de segunda chamada. E aí eu coloco um motivo particular, outro motivo, põe em continuar, ploto aqui o boleto bancário, e aí já pago
para realizar a prova de segunda chamada. Ah, e quando que vai ser a prova de segunda chamada? Ela está lá no seu portal, que a gente vai ver isso agora, tá bom? Então, a primeira disciplina, de acordo com a relação aqui da Cíntia, é a disciplina de Sociedade Brasileira e Cidadania, tá? Então, ela não está... Essa aqui é a primeira disciplina primeira disciplina que está relacionada aqui. Ela não está com bolinha azul, tá? Mas você entrou quando, Cíntia, na faculdade? Qual foi a sua matrícula? Data? Ou mês? Em fevereiro ou março? Fevereiro. Qual foi a primeira disciplina que você fez? Foi essa, Sociedade Brasileira e Cidadania? Foi. Você não fez prova dela? Já. Tá. Então, a gente vai entrar aqui na disciplina de Sociedade Brasileira e Cidadania, que foi a primeira disciplina que ela fez. Aqui no AVA, eu já consigo ver que ela conseguiu 3 mil pontos. Então, sinal que ela cumpriu todas as atividades do roteiro de estudo, tá? Então, quando a gente vê aqui, né, a web aula ela fez o que a gente chama de pré-aula, que é atividade diagnóstica, ela assistiu todas as teleaulas, ela fez a pós-aula, que é atividade de aprendizagem, participou do fórum e também realizou as 2 avaliações virtuais, tá? Então, aqui no portal dela, eu consigo visualizar o que ela tem feito ou não, com 100%. E aí eu consigo visualizar o que está faltando. Inclusive, consigo visualizar que ela já recebeu a pontuação do fórum, tá? Eu consigo visualizar aqui a pontuação dela nas avaliações virtuais. Só um minutinho, gente, deixa eu... Pronto. Avaliações virtuais. Já realizou atividades de aprendizagem, tudo certinho. Se ela não tivesse feito prova, nessa parte aqui no finalzinho do portal dela, tá aqui, ó, prova presencial da disciplina, primeira chamada. Ia aparecer aqui que ela não fez, mas aqui tem a nota dela, e ela fez, tá? Se ela tivesse pedido a prova de segunda chamada, ela ia estar aqui, ó, prova de segunda chamada. Quando vai ser feito? Período de 14 de junho a 19 de junho. Isso é para todo mundo. Isso é uma data da instituição. Então, todos os alunos que fazem o curso de qualquer curso da Faculdade Anhanguera do Brasil vai fazer a prova de segunda chamada nessa semana, tá bom? E também vale 5 mil pontos, tá? É a prova que tem o mesmo peso da primeira chamada. A única diferença é que vocês precisam pagar por ela, tá? E se você não conseguir, na verdade, fazer a prova de primeira chamada e nem segunda chamada, você está de dependência. Então, você vai ter que cursar essa disciplina novamente em outro momento, tá? Aqui no finalzinho também eu consigo ver a leitura aqui, ó, o livro, né, de leitura. Então, tá aqui, ó, materiais externos, Sociedade Brasileira de Cidadania. É o livro de leitura dessa disciplina. Pessoal, olha só, eu quero mostrar uma coisa na web aula, tem muita gente com dúvida até agora, né? Muita gente tem dúvida. Na web aula, eu tenho aqui materiais externos, por exemplo, que é a web aula 3, dessa disciplina de sociedade. Na web aula 3, né, eu tenho aqui materiais... Gente, por favor, desliga o microfone para mim, por favor. Tem materiais externos. É esse aqui que são as atividades do web aula. Muita gente acaba entrando em atividade e confunde. Realmente, eu não sei por que tem essa atividade e não está disponibilizado, né? Mas aí confunde bastante, tá? E não é ali que entra. Então, vocês vão entrar em materiais externos, que está aqui, ó. Sociedade Brasileira, unidade 1, seção 1. Quando você clica lá, ela vai aparecer a seção 1, que na verdade são alguns slides que você vai estar lendo, tá bom? E aí tem a seção 2 e a seção 3. Nem todas são iguais. Aqui a web aula 4 dela, por exemplo, teve só um, bom? E assim por diante. Então, essa aqui ela já cumpriu todo o roteiro de estudo, já fez a prova, beleza, tranquilo. E é por isso que não tem nenhuma bolinha azul mais, tá? Aparecendo, porque ela terminou tudo. Aqui, ó, tem a data 20 de março. Então, quer dizer o quê? Que possivelmente essa é a segunda disciplina dela, que é Libras. Então, eu vou entrar aqui e vou verificar a segunda disciplina dela, que vai acontecer durante o mês de março.
Aqui eu posso ver que a primeira teleaula dela foi aberta no dia 13 de março, que foi semana passada. Então, realmente, essa disciplina é para ela realizar agora, durante o mês de março. Então, para a gente verificar como que ela está, se ela está correta, o que ela deveria ter feito de roteiro de estudos? Ela deveria ter feito todo o roteiro de estudo da aula 1 e feito a pré-aula, as atividades de pré-aula da aula 2. Porque a teleaula 2 só vai disponibilizar para ela no sábado. Então, ela não tem como assistir ainda. Vamos ver o que ela já fez. Então, aqui eu vejo que ela já assistiu a teleaula 1, perfeito. Já participou do fórum, muito bom também, que ela devia ter feito. Mas a primeira coisa que ela tem que fazer é a web aula 1. Vamos ver se ela fez a web aula 1. Tá aqui, web aula 1 ela já fez, tá? Beleza. Ela teria que ter feito a atividade diagnóstica 1. Ela fez também a atividade diagnóstica 1, tá? Assistir a teleaula 1. Ela também assistiu a teleaula 1. Depois disso, ela tem que fazer a atividade de aprendizagem 1. Tá aqui, ela fez também, tá? Participado do fórum e aguardado agora a próxima semana. Virou a próxima semana, ela tem que fazer as duas atividades de pré-aula da semana 2, da teleaula 2, que envolve o web aula 2, ela já fez, tá? Ela deveria fazer atividade diagnóstica 2, que ela já fez também, tá aqui, ó, ela já fez. E aí ela tem que esperar a teleaula 2, tá? A teleaula 2, vamos ver aqui onde está a teleaula 2 dela. Vai ser disponibilizado para ela aqui, ó, dia 20 de março, que vai ser sábado, tá bom, gente? Que vai ser sábado. Então, ela está correta. Mas eu vejo também que a Cíntia fez várias outras atividades. O web aula 4, o web aula 3, ela já foi adiantando. A Josiane tem problema? Olha, ao meu ver, é um problema no sentido de quê? De que ela está fazendo alguns adiantamentos que não são necessários, no sentido que existe uma forma pedagógica de estudar, né? Ela vai adiantar e ela vai ler, e pode ser que ela, ao assistir a teleaula 2, ela não lembre de alguma coisa. Pode ser que depois ela pode voltar, tá aberta, ela pode voltar, fazer de novo, não tem problema, tá? Só que, às vezes, a gente pode adiantar e acabar não voltando atrás, não lembrando. Então, não há necessidade de você adiantar se você não quiser, tá bom? Pode seguir o roteiro de estudos. Seguindo o roteiro de estudo, você garante que todas as atividades são feitas e que você vai conseguir os 3.000 pontos no AVA. No caso aqui, eu posso ver que ela já conseguiu 2.700, falta só 300 pontos. E esse 300 pontos é do quê? Justamente de mais uma teleaula. Quando ela assistir a teleaula 2, ela já finalizou tudo, tá? Na segunda disciplina. Não tem necessidade, mas eu acredito que ela já queria estudar, já queria adiantar e ela fez. Tudo bem também, mas não existe, só queria deixar bem claro que não existe a necessidade de adiantar. Você pode seguir direitinho, semana a semana, para você não, também não ficar sobrecarregado, tá? Mas cada um faz como vocês acharem melhor, tá bom? Mas a orientação é essa. Mas tá legal, ela já fez, né? Parabéns aí, a Cintia já tá bem legal nessa disciplina. E vamos dar continuidade. Inovação educacional, ó, 10/4, é uma disciplina que ela vai fazer no mês de abril, tá? No mês de abril, nós temos duas aqui disciplinas que eu vou conversar com vocês sobre isso. No mês de maio, ela vai fazer educação inclusiva, tá? Que vai ser disponibilizada. Já estou vendo aqui, tá bom? Mas ela ainda tem, ó, 1, 2, 3, 4 disciplinas. 4 disciplinas que estão todas aqui, ó, por exemplo, aqui mês de abril e mês de junho. Então, quando que ela vai fazer? São disciplinas que, com certeza, não liberam vídeos. Os vídeos já estão liberados, tá? Tanto que ela já fez. Fica assim, ó o vídeo liberado aqui. Tanto que ela já fez, tá? Eu tô vendo aqui que ela já fez na verdade, todo o roteiro de estudo dessa disciplina, tá? E ela já pode começar a fazer, porque já foi liberada essa TLA, às vezes, no dia 13 de fevereiro, tá? Ela vai ficar aberta, né? Geralmente, o primeiro que fecha de uma disciplina é o fórum. Ela vai ficar aberta até 26/4, mas ela também já fez o fórum, tá? Então, é uma disciplina que você pode fazer respeitando o prazo, tá? Que, no caso, 26/4 é o prazo máximo do fórum, por exemplo, tá bom? A
próxima disciplina também, que não tem uma data certa para começar e terminar, é a de língua portuguesa para docentes. Tá? Essa disciplina, ela também pode fazer, como eu estou vendo que ela já fez também, tá? Ela já realizou. É uma disciplina que também já tem os vídeos todos liberados, tá? E ela já pode estar começando a fazer. O prazo máximo do fórum dela é 26/4, tá? E aí, ela já realizou, tá? Mas ela poderia, por exemplo, fazer um pouquinho mais para frente, só respeitar o prazo do fórum, tá? E ela já fez. Ah, eu esqueci de falar que a outra disciplina, e essa disciplina tem prazo para prova diferente. Vamos olhar aqui a prova dela. Tá aqui, ó. Primeira chamada, a prova dela vai ser no dia 24 de maio a 29 de maio, tá? Essa é aquela disciplina que ela não tem um mês para você seguindo, porque os vídeos já estão todos liberados. Os vídeos não são liberados aos sábados, tá? Então, eu falei para vocês que nós temos 4 disciplinas, que é uma para cada mês, onde os vídeos são liberados sempre aos sábados, que é uma para fevereiro, uma para março, uma para abril e uma para maio. E temos outras disciplinas também, que são paralelas, essa vai fazendo junto com essas, e que a prova não é de agendamento logo quando termina. Vão ser todas em maio, que é nessa data aqui, 24 de maio a 29 de maio. Depende do curso. Tem curso que tem somente uma disciplina dessa. No caso aqui de curso de pedagogia, nós temos 2 disciplinas dessa, tá bom? Que essas 2 disciplinas que eu falei para vocês aqui, que educação e diversidade, e a outra é língua portuguesa para docentes. E ela tem mais 2 disciplinas, educação à distância, que é uma disciplina que não tem prova, é só para você ter pontuação, tá? Participação, na verdade, não pontuação, ela tem participação, porque se você entrar no portal, é uma disciplina que não tem pontuação, não tem AVA, tá? Só tem a participação do fórum, você tem que participar para você conseguir fazê-lo. Todo o pessoal do primeiro semestre faz essa disciplina. E depois tem a ED, Cultura Digital. É uma disciplina que precisa, sim, ser realizada, ela tem pontuação aqui do AVA, tá? Mas ela não tem prova, tá bom? Ela tem o quê? Tem conteúdo Web 1, conteúdo Web 2, tem avaliação virtual 1 e avaliação virtual 2. Presta atenção, gente, que tem prazo. Já é 22 de março a 26 de junho. Então, ela ainda não abriu. Só vai abrir semana que vem, dia 22 de março, tá? Para ela fazer. E essa disciplina, essa avaliação virtual vale 5.500 pontos. Então, você precisa ter uma pontuação boa, fechar 6.000 pontos com ela também, tá? Lembrando que toda a disciplina, ela precisa ser 6.000 pontos. E essa disciplina também, apesar de não ter prova para você realizar, tá? Então, essa varredura que eu fiz aqui no site da Cíntia, você também precisa fazer individualmente, tá? Vai lá e anota o dia, quando começa, quando termina, o fórum de cada uma, né? Eu falei para vocês no primeiro dia, no primeiro vídeo, eu falo isso para vocês. Pega a sua agenda, coloca só as disciplinas que você tem, faz igual eu fiz, abre, vê quando que começa o primeiro aula ao vídeo aula, vê se já está disponibilizado, que você já pode fazer. Veja quando é o prazo do fórum, anota o prazo do fórum, e aí você está sempre olhando isso daí, você não tem como se perder, tá bom? Mas precisa fazer essa varredura das suas disciplinas, se você não fez ainda. Lembrando que essa bolinha azul, ela nos ajuda a nos orientar que existem atividades que estão para vencer. Lembrando que essa bolinha azul, ela não apaga enquanto não vencer todas as disciplinas. Ah, Josiane, eu já fiz tudo e continuo com a bolinha azul. Mas vai continuar mesmo. Por quê? Porque ele não entende que você fez. Ele só está te explicando que vai vencer. Aí, se você já fez, fica de boa que já venceu. Já fez. Tranquilo. Tá bom? Então, é para isso. Algumas pessoas falaram assim, Josiane, onde fica a bolinha vermelha? Eu estou procurando a danada da bolinha vermelha ainda. Eu não sei que bolinha vermelha é essa. Tá? Não sei se é isso que vocês estão falando de bolinha vermelha. Eu não sei. Mas não acho nenhuma bolinha vermelha. Pelo menos no meu portal não tem. Talvez eu não vejo também. Alguém quer fazer uma pergunta? Oi, pode falar. Acho que aquela bolinha fica dentro da disciplina.
Dentro da disciplina. Vamos entrar aqui. Qual bolinha? Essa aqui? Essa bolinha vermelha aqui? Se for essa bolinha aqui vermelha, ele tá... Não sei. Na verdade, não significa muita coisa. Significa que você desceu, olhou, fez a atividade. É só isso. Não tem nada pontual, não. A bolinha vermelha não tem nada, não. Essa bolinha vermelha não significa nada, tá bom? Nada. Em relação à pontuação, essas coisas. Pessoal, todos vocês fizeram prova, eu acredito, né? E aí, aqui está o agendamento de prova digital. Aqui já tem... Oi. Aqui está a prova digital que foi feita, né? Estava disponível do dia 8 ao dia 13. Possivelmente ela já fez. Muita gente teve dúvida, né, ao realizar essa prova, porque copiava e colava o localizador errado. Então, eu quero mostrar para vocês. Por exemplo, ó, eu vou selecionar o RA, tá? Ou eu posso clicar 2 vezes em cima dele. E aí eu ponho Ctrl C, ou eu venho aqui cursor em cima dele, clico com o lado direito e ponho copiar. E aí eu venho aqui e ponho lá o meu RA. Tá? E também o localizador. Clico 2 vezes, ponho Ctrl C, e aqui em cima eu ponho Ctrl V. A maioria das pessoas, o que elas estavam fazendo? Elas estavam copiando tudo aqui, olha, e não prestava atenção. Colocava Ctrl C. E na hora que ia colar, olha onde fica o cursor, gente. O que ele entende aqui? Que existe espaço. Então, ele nunca vai encontrar. Aí, quando você põe o acesso à prova, vai falar que é a prova não encontrada. Mas por quê? Porque ele está entendendo que tem coisa escrita aqui. Então, o cursor tem que estar bem ao lado da letra, finalizando. E aí, quando você clica, vai aparecer a prova. No caso aqui dela, prova já finalizada. Prova já finalizada. Então, quer dizer que a Cíntia já realizou essa prova. Tá bom? Então, eu consigo saber que ela já fez. Tudo bem? Então, essa que é a questão da sua prova, que muitos de vocês tinham a dúvida. Tem que copiar muito certinho. Por isso que eu falo, clica em cima 2 vezes e põe, ó, Ctrl C, e aí não tem jeito. Você errar de copiar muito mais coisas. Tá bom? Dúvida em relação à prova? Não? Vamos lá, olha só, gente. Aqui, nessa flechinha, quando você clica nela e põe lá visualizar pontos, eu consigo visualizar a pontuação da Cíntia, tá? Então, olha só. De engajamento, ela conseguiu 3.000 pontos. De prova, 3.760. De avaliação virtual, 1.500. De fórum, 1.000. Né? A Cíntia não brinca em serviço, ela conseguiu pontuação máxima. Então, ela conseguiu aqui, ó, 10.230 pontos, inclusive com atividade interdisciplinar. E essa 970 pontos que ela conseguiu até agora é do desafio nota máxima, que eu vou chegar lá agora. Então, com certeza, ela já está realizando o desafio nota máxima. Tá? Então, ela tem 970 pontos a mais do desafio nota máxima. Pessoal, se nesse momento aqui, deixa eu abrir de novo. Deixa eu abrir uma outra disciplina para vocês verem. Essa disciplina que ela está cursando agora, que é Libras. Visualizar pontuação. Ela já tem, gente, sem fazer a prova, ela já tem 5.170 pontos. Ela conseguiu 2.700 de AVA, 1.500 de prova de avaliação virtual, e ela já tem garantido de novo, olha lá, 970. Esse ponto do desafio nota máxima, ele vai para todas as disciplinas. Por isso que é extremamente importante vocês realizarem o desafio nota máxima. Tá? Aqui ela não fez a prova. Claro que ela precisa fazer a prova, senão ela zera, ela está reprovada. E ela precisa fazer a prova e tirar 1.500 pontos no mínimo na prova. Porque não adianta ela ter 10.000 pontos aqui e tirar 1.000 pontos na prova, porque ela está de recuperação. Porque é a exigência mínima de 1.500 pontos na prova, tá? Então, ela vai fazer a prova, se ela tirar 1.500, tranquila, ela já passou, porque ela precisa de 6.000 pontos aqui, tá bom? Agora, o que eu quero falar para vocês? Muita gente já fez tudo, fez a prova, fez o engajamento, AVA.
atividade interdisciplinar, avaliação virtual e o fórum, e não conseguiu 6.000 pontos aqui. Agora que entra, que vocês vão acabar dando valor às atividades interdisciplinares, tá? Porque as atividades interdisciplinares, ele te dá a pontuação para todas as disciplinas. O desafio nota máxima, eu já falei para vocês nas aulas posteriores, então eu só vou mostrar para vocês aonde vocês vão encontrar. Vocês têm duas formas de entrar no desafio nota máxima. Aqui no portal de vocês, apoio ao estudo, vocês vão clicar aqui embaixo, ó, desafio nota máxima. E ele vai abrir uma página no seu portal diferente, tá? Você vai entrar com o seu CPF e login também seu CPF, tá bom? Então, CPF. E você vai ver que toda semana aparece questionário para vocês. Vocês vão clicar lá em Meu Estudo e depois vocês vão colocar lá Meu Estudo e depois cronograma de estudo. Cronograma de estudo. E vocês vão clicar e vocês vão ver que vai aparecer para vocês um monte de algumas questões que vocês fazerem. Toda semana aparece. Quanto mais vocês fizerem, mais pontuação vocês vão ter. Tá legal? Mais pontuação vocês vão ter. Então, esse aqui é o desafio nota máxima. Josiane, qual é a outra forma de eu abrir o desafio nota máxima? É você abrir uma página na sua internet e colocar lá www.desafionotamáxima.com.br. Colocando isso aqui, ele já vai aparecer direto. Não precisa entrar no seu portal se vocês não quiserem. Ah, eu estou em algum lugar, sei lá, estou no ponto de ônibus, estou esperando alguma coisa, dá para eu responder agora, estou no consultório médico, vou responder. Clica lá, entra direto no site e já começa a responder os questionários. Tá legal? Esse é o desafio nota máxima. A outra forma de vocês fazerem atividade interdisciplinar é o que eu vou entrar agora para vocês, que é o portfólio, tá? É o portfólio. Vamos lá, gente. O portfólio interdisciplinar individual. Vou entrar aqui em portfólio e vocês vão ver informações adicionais. São as datas para realização. Tá? Realização, 8 de fevereiro até 8 de maio. Então, vocês têm até 8 de maio para enviar o portfólio aqui, ó. Você vai fazer o portfólio, tem o material complementar, que é a formatação, de acordo com a formatação exigida, no Word mesmo, não é PDF, em Word. Aí vocês vão vir aqui, vão escolher o arquivo que vai estar, vai selecionar o arquivo que vai estar e vai enviar até dia 8 de maio. Aí o tutor de vocês, ele vai corrigir esse portfólio, o tutor online. Ele tem de 8 de fevereiro até 28 de maio para corrigir esse portfólio, tá? Até 28 de maio para corrigir esse portfólio. E aí você vai ter, do dia 29 de maio até 5 de junho, para realizar a correção em cima da orientação do seu tutor. E aí você tem 5 de junho para devolver novamente o seu portfólio. E aí ele vai corrigir de dia 29 de maio até 18 de junho. Josiane, perdi a data do dia 8 de maio. Não consegui terminar. Você pode entregar até dia 28 de maio, gente. Só que não tem correção do tutor. Você entrega, o tutor recebe, corrige e já te dá a nota direta. Ele não vai te dar a oportunidade de correção, tá? Para ter oportunidade de correção, vocês têm que entregar até dia 8 de maio, tá? Se vocês passarem dessa data, já fique ciente que você tem até dia 28 de maio para entregar, mas não tem direito à correção. Tudo bem? Aqui, logo na primeira página do portfólio, ela tem alguns arquivos importantes para ela, tá? Materiais complementares, texto 1, 2 e 3, e tem aqui o portfólio individual. Esse portfólio individual, quando você clica, ele vai abrir um PDF para você e vai ter a explicação do portfólio, que nós vamos ler o dela agora. Então, tá lá, produção textual individual, PTI. Vocês vão abrir, vão ler e vão ver o quê? Que existem todas as disciplinas do seu semestre, que está lá no seu
no seu portal, todas as disciplinas que estão no seu portal, elas estão aqui. Por quê? Porque é um trabalho interdisciplinar. O que quer dizer isso? Que é um trabalho que vai ter um tema, onde você vai construir um texto com esse tema, e você vai usar o conhecimento de todas as disciplinas que você está tendo esse semestre agora. Por isso que ele é interdisciplinar. Tá? As competências. Conhecer os conteúdos das áreas específicas. Vocês vão refletir sobre o direito público de alvo da educação especial. Refletir sobre as possibilidades de ações pedagógicas. Claro, isso é o portfólio de quem faz pedagogia no primeiro semestre. O seu é diferente, tá bom, gente? Eu estou mostrando que, assim, aqui tem algumas competências que vocês vão ler, que eles querem que você alcance. Aqui é algumas habilidades que você vai desenvolver. E uma delas, que é a principal, é a análise crítico-reflexiva, tá? O que quer dizer isso? Quer dizer que ele quer que você seja capaz de ler alguns artigos científicos, ter um tema e escrever dando a sua opinião e refletindo sobre o assunto. É isso que ele quer que você desenvolva, tá? Quando você realiza esse portfólio, tá? Aqui tem os objetivos do trabalho, e isso é muito importante vocês lerem, porque você vai escrever os objetivos do trabalho na introdução, bom? Do trabalho. E aqui ele fala, né, sobre o trabalho em si. Aqui está o tema dela, ó. Os desafios e as possibilidades do uso das ferramentas tecnológicas no contexto da pandemia em instituições escolares. Esse é o tema dela. A proposta da posição textual terá como temática esse tema. E aqui ela vai ler, porque ele vai explicar tudo certinho o que ela quer que você entenda sobre o seu trabalho. Orientação da produção textual. Aqui é a orientação geral. Leitura e interpretação. Por meio da leitura, tá, do seu portfólio e também da situação-problema, tá? Você, futuro docente, deve elaborar uma produção textual com respaldo teórico das disciplinas que foram cursadas ao longo desse semestre, tá? Então, ó, a situação SGA é a situação geradora de aprendizagem. Antes de passar para a situação geradora de aprendizagem, eu quero mostrar uma coisa para vocês. Aqui no final do portfólio tem orientações para a execução do trabalho. E aí você vai ver que existe uma formatação. Primeiro, introdução. Até uma página. Elaborar um texto que contextualize a temática abordando a posição textual. Então, na verdade, nessa introdução, você vai dizer qual é o objetivo do trabalho e falar sobre a temática do trabalho. Uma página. Depois, tem o desenvolvimento, que é de 4 a 6 páginas. Construir o texto com a temática, a importância das ferramentas digitais na construção de uma educação para todos. Para subsidiar essa atividade, observe as questões abaixo, relacione essas questões com os materiais indicados. Tá? Essa aqui é uma forma de te orientar a realizar o desenvolvimento. E tem até uns artigos científicos para você realizar, para você ler e construir. E tem umas questões. E depois tem as considerações finais. Pessoal, olha só, presta atenção. A formatação do trabalho, todo trabalho tem a capa, vai ter a contracapa, o sumário. Depois tem as 3 partes que são primordiais, que eu chamo de sanduíche. Que é o primeiro pão, que é a introdução, com uma única página mais fininha. A conclusão, ou considerações finais, que é o segundo pão, mais fininho, uma única página. E o recheio, que é o sanduíche, que é o hambúrguer, que ele é maior, é a parte maior, é a parte mais densa. Tá? Geralmente, o desenvolvimento tem tem mais ou menos de 4 a 6 páginas. Então, é a parte onde você vai sentar e falar sobre o seu trabalho. Tá? Então, 3 partes principais. Então, a capa, contra a capa sumário, é mais simples de fazer. Aí tem a introdução, o desenvolvimento e a conclusão do trabalho. Tá? Então, o desenvolvimento, vou voltar lá agora, é o que fala lá em cima. Tá? Ele fala aqui, ó, situação geradora de aprendizagem, no caso dela. Tá? Para refletir sobre os desafios e as possibilidades do uso de ferramentas tecnológicas no desenvolvimento da pandemia em instruções escolares,
Tome como exemplo a situação que apresentaremos a seguir. Aqui é uma situação problema, onde ela vai ler, e a partir dessa situação problema, ela vai tentar discutir a temática. E aqui na parte de desenvolvimento, ele coloca o seguinte, tem algumas questões. Aqui, ó, questão A, ó, pergunta no final, tem um artigo que você vai ler falando sobre, para poder ajudar você a discutir sobre essa questão A. Aí depois ele tem a questão B, e tem um artigo científico que ajuda a discutir sobre essa questão B. A questão C e outro artigo científico. Então, na verdade, são 3 questões. Lembrando, pessoal, que essas 3 questões, vocês não vão colocar isso no trabalho. Vocês vão só para vocês, só ajuda vocês a nortearem, a escrever. Tá? Ele vai falar um pouquinho mais sobre isso, quer ver? A produção textual deve ser organizada por meio dos seguintes itens a serem considerados pelo acadêmico. Realização da leitura dos textos indicados. Além dessas indicações, o acadêmico poderá utilizar os materiais disponibilizados pela disciplina do semestre. Então, olha só, gente. Esses artigos científicos, se vocês clicarem aqui, eles vão abrir numa nova página da internet. Ixi, não tá abrindo? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, o artigo científico abriu, tá? E você vai ler esse artigo científico que está aqui, tá? Uma dica é ler a apresentação, a parte de introdução, né? Onde tem mais informações que possam ajudar vocês. Nesse caso, é um artigo de referência, não é um artigo de campo. Então, ler o artigo inteiro vai ajudar bastante, tá? Então, você vai ler o artigo. Ah, Josiane, mas eu tenho que utilizar somente esse artigo para responder essa pergunta? Não. É o que ele fala aqui, tá? É o que ele expõe aqui, na verdade, tá? Ele coloca lá no primeiro, nas orientações, vamos seguir lá, realização da leitura dos textos indicados, além dessas indicações, poderá utilizar os materiais disponibilizados pela disciplina do semestre. Ou também, gente, vocês podem ter algum texto que você está lendo, e você pode estar utilizando esse texto também. 2. Elaborar a introdução da produção textual. Nesse tópico, o aluno deverá fazer, com até uma página, uma apresentação sobre o que será abordado no trabalho, expor os objetivos e a importância da sua realização. Então, lembrando que você vai falar, ó, esse trabalho é um portfólio que tem o objetivo de trabalhar, discutir o tema tal, para poder aprofundar e a gente poder conversar sobre esse tema. Isso aí é mais ou menos a introdução. Desenvolvimento. No trabalho, você pode elaborar um texto de 4 a 6 páginas. 4 a 6 páginas, lembra que eu falei para você? Respondendo às questões reflexivas propostas na situação problema. O desenvolvimento da produção textual é a parte dos elementos textuais na qual se concentra a fundamentação teórica, a apresentação dos dados coletados pelo autor e o desenvolvimento das ideias. Nessa parte, o autor precisa ser o mais claro possível. Não é necessário ser breve. As ideias podem ser explicadas com calma e detalhamento, porque tem até 6 páginas para explicar, para que o entendimento dos leitores seja o máximo possível. Lembre-se, o trabalho deve ter coesão, portanto, deve apresentar uma discussão ao invés de responder respostas diretas. O que quer dizer isso? Você não precisa copiar a pergunta e ficar respondendo. Copiar a pergunta e ficar... Você vai criar um texto. Você vai responder direto a pergunta criando um texto. E já pode incluir na outra e assim vai. Tá? 4, para finalizar, você deveria fazer as considerações finais, em até uma página. Você apresentará a conclusão do seu trabalho, sintetizando os elementos discutidos no seu texto. Manifeste seu ponto de vista e opiniões sobre o assunto trabalhado, fundamentados nas referências bibliográficas. Apresente também as contribuições para o trabalho trouxe para o seu aprendizado. Então, ali você vai fazer as considerações finais, vai dizer, o trabalho, nós discutimos sobre esse tema, e foi muito bom, porque me esclareceu esse assunto, nós aprofundamos tal assunto, e foi muito esclarecedor, então você vai colocar lá o que você achou.
Tá? E, por último, referências. Não se esqueça de listar todos os autores e materiais que utilizou para desenvolver o trabalho. Tá? Esses artigos que estão aqui, vocês já podem copiar e colar na sua referência. Tá aqui, né? Isso aqui é uma referência bibliográfica. Já está na formatação correta, tá? Porque a referência bibliográfica, que é o artigo que você está usando, ela tem formatação. Então, já está aqui, tá bom? Já está exposto aqui. Organização importante. A atividade deve ser realizada individualmente, tá? Se tiver, gente, dois trabalhos iguais ou parecidos, os dois são eliminados. Atenção ao prazo de inserção do arquivo na pasta do ambiente virtual. Não existe prorrogação para postagem. Josi, até hoje, dia 8, hoje é dia 9, eu esqueci. E agora? Agora você vai postar com atraso. Josi, hoje é dia 29, era para ter postado até dia 28, não postei. E agora? Agora você não tem mais outra chance de postar, tá? Então, não adianta esperar, não adianta ficar bravo que não vai prorrogar. Perdeu, perdeu. Deve conter, depois de pronto, capa e folha de rosto padrão, sendo organizado no que tange a sua apresentação visual. Tipos e tamanhos de fontes, alinhamento do texto, espaçamentos, adentramento e parágrafo. Apresentação correta de citações e referência, entre outros elementos importantes, conforme a norma da BNT. Os trabalhos devem ser enviados em arquivo de Word. A seguir, apresentamos alguns dos critérios avaliados que nortearão a análise para a nota a ser atribuída pelo tutor à distância à produção textual. Tá? Uma coisa que é importante, gente, é atribuída pelo tutor à distância. Tá? Quem vai corrigir o trabalho é a tutora à distância, não sou eu. Tá? Eu não corrijo portfólio, eu só oriento de forma geral. Tá? Inclusive, eu vou marcar uma aula só para fazer a orientação para quem está fazendo a orientação da formatação. Isso eu vou ajudar vocês, tá? Mas, lembrando que eu não corrijo portfólio. Então, nem adianta enviar para mim, porque eu não vou abrir, não vou corrigir. Quem corrige é o professor. Eu não posso fazer isso, tá? Mesmo porque, se eu vier a corrigir algum trabalho e eu corrigir errado, e o professor não concordar e colocar errado, não adianta falar para ele, mas a tutora de apoio, Josiane, ajudou, ela corrigiu. Ele vai falar, para quem falou que ela pode corrigir? Tá? Então, eu não posso corrigir trabalho de vocês e não vou corrigir trabalho de vocês. Eu vou orientar de como vocês vão fazer, tá? Tanto que eu vou marcar uma aula, sim, vou marcar uma aula para falar sobre esses tópicos, para falar sobre o modelo, tá? Mas 3 coisas são primordiais, já fiquem atentos. Vocês já podem começar a fazer a introdução, que tem o objetivo do trabalho, e a partir da temática. O desenvolvimento, que tem toda a orientação de como se fazer. Tem que ler os artigos científicos. Eu oriento que vocês peguem um caderno, coloquem as perguntas de norteamento, que você leia. Comece a ler o artigo científico e tentar responder esse norteamento. Quando menos esperar, você já começou a escrever um texto, tá? E depois tem a conclusão. Então, esses 3 vocês já podem começar a tentar redigir, tá bom? Normalização correta do trabalho em respeito às normas da ABNT. A ABNT é uma forma, na verdade, de você, de formatação de trabalho, que depois eu vou mostrar para vocês. Respeito ao número de páginas solicitadas, tá? Apresentação de uma estrutura condizente com a proposta apresentada, com introdução, desenvolvimento e conclusão, uso de linguagem acadêmica adequada, com clareza, correção, atendendo às normas de padrão, com vírgula, não tem erro de português. Não adianta colocar assim, eu achei muito legal, porque foi muito bacana. Isso é uma linguagem popular, né? A gente precisa usar as linguagens acadêmicas, de acordo com o texto, lido, o autor, ele fala sobre isso é muito importante, e usar mesmo na hora de você escrever. Abordagem de todos os itens propostos para reflexão, considerando os seguintes aspectos: clareza de ideia, objetividade, criatividade, originalidade e autenticidade.
fundamentação teórica do trabalho, com as devidas referências dos autores eventualmente citados. E lembre-se de que seu tutor, à distância, está à disposição na sala do tutor, para atender às suas dúvidas. E também para repassar as orientações sempre que você precisar. Aproveite essa oportunidade para realizar um trabalho com qualidade exigida por um trabalho acadêmico nível universitário. Eu só vou mostrar para vocês agora aonde vocês conversam com o tutor de vocês. Mensagem do tutor. Clica aqui. Ó, tutor, que é essa moça aqui, ó, Joecimara, que é o da Cíntia. Sempre vai estar aqui, ó, tutor à distância. Tutor regular. Vai clicar aqui, já vai abrir o e-mail direto para a Joecimara. Aí você vai lá, pode colocar cópia para quem? Você pode colocar aqui o seu e-mail particular. E aí você coloca o assunto lá, portfólio, e escreve para ele, tá? Então, voltando aqui, você aqui na apoio ao estudo tem mensagem ao tutor. Clica aqui, tutor regular, tá? Bom, gente, o portfólio, à primeira vista, fala, Jesus amado, eu não vou dar conta disso não. Isso aqui é muito difícil, muito complicado, eu não vou conseguir fazer isso aqui não. Eu acho o seguinte, gente, a gente tem que aproveitar as oportunidades que as vidas nos dão. Então, vocês se propuseram a estudar. E a faculdade que vocês estão pagando, que não é barato, está propondo para vocês realizar um trabalho onde vocês vão desenvolver muitos aspectos que vocês ainda não desenvolveram. Então, é para isso. Então, eu acho que a oportunidade é agora, que vocês já se propuseram a estudar. Ah, Josiane, mas eu não vou conseguir dar conta de tudo. Gente, o zero você já tem, que é o zero que vocês não vão fazer. Então, a partir do momento que você já começou a fazer, zero você não tira mais. Então, comecem a fazer. Comecem a ler. O que eu preciso que vocês façam é que vocês entrem no portal de vocês, abaixem esse portfólio e leia 2, 3 vezes, até vocês procurarem entender. Não entendeu? Manda mensagem para o tutor. Né? Comecem a ver a parte que eu falei para vocês, que é a parte do recheio do sanduíche, que é desenvolvimento, a parte do meio. Quais são as perguntas que vão nortear? Os artigos que eu preciso ler para me ajudar a entender. Abra esse artigo e comecem a ler. E comece a tentar escrever e responder as perguntas norteadoras. Tá? Não é fácil mesmo. Só que vai ficar de mais fácil quando você começa a fazer como tudo. Todo semestre tem um portfólio desse. Por quê? Porque ele quer te ajudar, que quando chegar o momento onde você realizar o trabalho de conclusão de curso de vocês, vai ficar muito mais fácil para você. Tá? Então, a minha orientação é o seguinte, é difícil? É. Toma tempo? Toma. Mas é importante? Muito. Muito importante que você comece a fazer. Ah, José, mas eu não preciso dessa nota. Eu vou fazer o desafio nota máxima, vou ganhar quanto ponto. Não interessa se você precisa de nota. Nem tudo que a gente faz é por nota, mas também por conhecimento. Tá? Aproveite essa oportunidade e faça alguma coisa. Entregue algo. Vai melhorando a cada semestre. Talvez esse semestre você não entenda tudo, não faça tudo correto. No próximo, vai melhorando. Tá? Mas se dê essa oportunidade de desenvolver algo novo, algo que você ainda não fez. Isso é extremamente importante. Nada vai vir rápido. Você precisa sentar e você precisa ler para você entender. Tá? Josiane, mas tá, eu vou ler, vai estar escrito lá, eu vou fazer. Mas e a formatação? Cadê a forma que eu tenho que fazer esse trabalho? Na verdade, aqui no portfólio, não sei se vocês repararam, um de vocês também vai ter, materiais complementares dos arquivos, tem alguns materiais complementares aqui, tá? Eu não sei se aqui o dela tem a formatação, mas algum de vocês, aqui na verdade, acho que é alguns textos para ela ler. Na verdade, eu acho que já são os arquivos, os artigos, que é para você, que está lá no portfólio. Eu acredito que seja isso. Já são os artigos já para você ler. É isso que está aqui. Não tem aqui disponível, é isso mesmo, tá? Aqui, aqueles 3 artigos que estão aqui no portfólio, que eu mostrei para vocês, possivelmente, não sei se vai estar assim no seu. No dela está.
esses artigos aqui que ela colocou, ó, 1 artigo, 2 artigos e 3 artigos, ele já disponibilizou os 3 para vocês aqui, para você aqui, o pessoal da pedagogia. Mas e a formatação? Não está aqui. Mas eu vou mandar para vocês e eu vou falar um dia só sobre isso, sobre a formatação do trabalho. Eu vou enviar para vocês em forma de Word, eu tenho essa formatação, vou enviar e vou explicar para vocês onde você vai colocar cada um, tá? Para ficar de uma forma mais mastigada, uma forma mais fácil, tá bom? Isso eu vou dar para vocês. Vou marcar um dia e vou falar novamente sobre esse ponto aí, tá? Mas o portfólio, vocês só vão conseguir realmente começar a fazer lendo. E talvez uma leitura não é o suficiente. Porque essa leitura que eu fiz agora, essa explicação, possivelmente mais assustou vocês do que incentivou. Porque realmente é bastante coisa e é bem confuso. Então, vocês têm que sentar agora e ler novamente, buscar entender o seu, tá? E o seu trabalho. Né? E começar a ler uma, ler 2 vezes, começar a colocar lá a introdução, como é que eu vou colocar. O desenvolvimento, quais são os temas, quais são as questões, noteadoras, e aí colocando. Tá? Pessoal, dúvidas? Podem perguntar, por gentileza. Alguém tem alguma dúvida? Quer questionar? Vocês estão mudos? Vocês estão tristes? Vocês estão... Eu tenho uma dúvida, eu gostaria de saber, assim, qual a nota mínima que tem que tirar no portfólio, assim, mesmo que a gente se esforçar, assim, que tem alguma nota mínima para tirar, assim, que não pode ser abaixo dessa nota? Não tem nota mínima, tá bom? Não tem nota mínima. Você vai tirar a nota que o tutor avaliar você. A nota máxima é 2.000 pontos. Você pode tirar, sei lá, 500, 1.000, depende de como você for. Como eu falei, a partir do momento que você entregou o trabalho, você já tem pontuação. Então, como eu já falei, o 0 todo mundo já tem. A partir do momento que fez alguma coisa e entregou, já sai do 0. Tá. Mas não tem uma nota, assim, por exemplo, eu tenho que tirar 1.000 pontos, 2.000 pontos, não tem uma nota, assim, que... Não. Eu fico de recuperação, vamos supor, eu tirei 1.000, aí eu fico de recuperação, porque eu tirei menos de 1.000, vamos supor um exemplo. Não. O portfólio, ele só vem a contribuir. Se você não tirar a nota boa, ele não vai te prejudicar. Então, Josiane, eu estava achando que o portfólio era estágio, então não é estágio, né? Ele é um trabalho de produção de texto para ajudar no trabalho de final que você falou, entendi, você falou para o trabalho de conclusão do curso. Então, ele não é. Eu estava achando que era estágio, tá confundindo. Não é estágio. Então, o estágio é outra coisa, é o outro. Correto, é outra coisa. Tá, obrigado. Mais alguma dúvida, gente? Eu tenho uma sobre essa trilha de carreira que você explicou, na verdade, no começo lá. Ficou um pouquinho vago, não sei se vai falar disso depois, em outro momento, mas eu tenho que fazer tudo. Eu falei no início, aguenta um pouquinho, vamos terminar de tirar a dúvida daqui do portfólio e eu retomo para você, tá bom? Tá bom. Só para a gente não ficar misturando os assuntos. Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida em relação ao portfólio? Vocês entenderam que o portfólio vai contribuir para vocês? É assim, só uma dúvida. Esse portfólio, a gente vai fazendo e quando tiver concluído tudo, o trabalho completo, envia para o professor ou pode ir enviando por partes para ele já dar uma olhadinha? Tá, olha só, boa pergunta. Você pode enviar partes do trabalho para ele, alguma parte, perguntar se está correto. Eu não sei se ele aceita isso, eu não sei. Mas você pode pela mensagem do tutor. Lá naquele momento, para enviar o portfólio, deixa eu mostrar para vocês aqui. Se vocês enviarem ali, ele vai entender que já foi enviado o trabalho, tá? Então, aqui no mensagem do tutor, eu quero mandar uma mensagem para o tutor aqui e falar assim, tutor, eu estou fazendo assim, assim, assado, vou anexar o meu aqui, ó. Cola lá, anexa aqui o meu trabalho. Será que você tem como dizer se eu estou indo no caminho certo? Não sei se ele vai te responder, mas você pode tentar, tá? Agora, aqui no portfólio, que é onde você vai colocar o trabalho, é uma única vez.
Se você não tiver com o trabalho todo pronto, todo feito, não coloque. Porque quando você colocar e enviar, você não coloca mais. Só quando for a recuperação, por exemplo. Você vai lá e manda para ele até o dia 8 de maio. Aí ele vai corrigir de volta. Aí você não adianta você... Ah, não estava pronto, era só uma parte. Não, não pode. Aqui é só quando tiver o trabalho todinho pronto. Tá claro? Sim, muito obrigada. Nada. Mais alguma dúvida, gente? Não? Sem dúvida em relação ao portfólio? Na verdade, não acaba não surgindo muitas dúvidas, né? Na verdade, dúvida, quer dizer, dúvida tem um monte de como fazer. Vocês precisam, na verdade, entrar na casa de vocês, pegar, baixar o de vocês, né? E ler, começar a ler para ver como é que vocês vão fazer o de vocês, tá? Se preocupem com isso, em fazer essa parte, em entender. E na verdade, a formatação eu vou passar para vocês futuramente, tá? A formatação do portfólio. Eu vou pegar o arquivo, vou enviar para vocês e aí eu vou explicar esse arquivo, tá bom? Ah, então isso que eu ia falar, que eu tenho dúvida mais essa parte da formatação, que eu tenho mais dificuldade. Que eu vou perguntar se, por exemplo, na formatação, conforme tiver errado, ele vai descontando ponto, né? Se tiver errado, né? Desconta sim. Por isso que eu vou Foi mandar bom você falar, porque quando você falou que vai ajudar, eu me animei mais, porque eu já fiquei preocupado com a formatação. Quando você falou, eu me animei mais que ia ajudar, porque eu tenho muita dificuldade da formatação nessa parte. Como a faculdade que eu fiz de pedagogia não exigiu muito da gente nesse ponto de formatação, essas coisas, então eu não me aprofundei muito nessa parte, né? Tá, mas não se preocupe não, que essa parte eu vou explicar para vocês, vou ajudar vocês, Tá tá bem. bom? Na verdade, é a única parte que eu posso ajudar, tá bom? Tá bom, obrigado. Nada. Mais alguém, gente? Não? Bom, então eu vou fazer o seguinte, já que ninguém mais tem mais dúvida do portfólio, eu vou abrir então para as dúvidas gerais de portal, tá? Que eu sei que muita gente tem dúvida. E aí eu vou começar a tirar a dúvida do nosso amigo logo no início lá que ele falou do trilha de carreiras, tá? Então, ó, só para falar novamente, o trilha de carreiras, ele tem como objetivo ajudar vocês a ter as horas complementares. Vocês não precisam fazer todas, você escolhe quantas você quiser. Ah, hoje eu vou fazer, esse semestre eu vou fazer só uma, beleza. Tá? Ah, eu vou fazer duas, também, tranquilo. Lembrando que quanto mais você fizer, mais horas que você vai ter. Então, você escolhe quantos você quiser. Só lembrando também que você escolheu tem que ir até o final. Porque se você não ir até o final, você não ganha o certificado. Tá bom? Quem perguntou sobre o trilho de carreiras, eu respondi a pergunta ou não? Respondeu sim. Não tem pontuação também, né? Mas assim, para acrescentar a questão de horas, né? Não deu para dar uma clareada assim. Podem perguntar, gente. Alguém tem uma pergunta sobre o portal? Eu tenho duas perguntas. Sobre essa trilha de carreira, você disse que pode fazer tanto um, quanto dois, quanto todo. Qual é essa pontuação que eu preciso ter no final? Porque isso é uma atividade extra, certo? Então, no final, eu preciso ter 5, 10, 15. Qual pontuação eu preciso ter para fechar isso? Tá, olha só. Como que é seu nome? É Tatiane. Tatiane, olha só. Na verdade, isso geralmente é individual, depende do seu curso. Se é tecnólogo, se é licenciatura, se é bacharelado. Tá? Formação pedagógica em pedagogia. Então, se eu não me engano, são 200 horas. Cada curso que você faz tem lá, né? Atividade de extensão, 10 horas. Então, você vai juntar isso durante todo o seu curso, os seus 4 anos de curso. Então, lá no final do seu curso, você vai precisar disso. Mas aonde você... Não, é 1 ano e meio. Tá, 1 ano e meio. Aonde você vai saber certinho do que eu estou falando? Aqui, ó, em apoio ao estudo, tem o manual, tá vendo aqui, ó, manuais. Você vai clicar aqui nesse triângulozinho e tá aqui, ó, manual acadêmico. Você vai clicar aqui nesse manual acadêmico e aqui tem tudo explicando sobre o seu curso, tá? E aí você pode procurar aqui aonde está horas complementares.
Ah, entendi. Vamos procurar aqui. E mais uma Espera só um pouquinho, pergunta espera só um pouquinho. sobre as provas. Tá, só um minutinho. Aí tem Ah, tá. aqui, ó, você vai procurar onde tá, é que eu não estou tentando procurar. As horas, sobre as horas complementares. Aí você olha, algum desse lugar aqui tá, é que eu não encontrei aqui. Vai ter as horas complementares, e aí você lê e vai estar lá a quantidade de hora que você precisa. Então, retomando aqui apoio de estudo, manual do acadêmico, tudo bem? Ok. Qual é E a só mais prova? uma pergunta. Você disse que nem tem as provas. É porque eu estou ingressando agora. Eu fechei o contrato ontem, tá? Então, assim, que nem, por exemplo, tem as provas. Então, eu tenho lá a minha primeira chamada vai ser do dia 17, por exemplo, de hoje fecha. Eu perdi essa chamada. A segunda chamada, você disse que é paga, né? Que nós temos que entrar lá, fazer solicitação e tem que pagar. É pago mediante atestado médico também, ou sim ou não? Ou independente do motivo, vai ser pago? Então, você pode solicitar uma abertura de chamado, tá? E eu sempre envio lá lá no grupo o número de um WhatsApp, onde você pode conversar com as secretárias do polo, tá? Qualquer coisa depois eu posso enviar novamente. Você vai enviar uma mensagem para eles falando que você estava doente, por isso que você não fez, e aí você envia para eles o seu atestado médico, eles vão abrir um chamado. Se for positivo, você não paga. Se caso for eles negarem o seu pedido, você vai ter que pagar, entendeu? Ah, Mas entendi. geralmente, atestado médico é a boa na falta, né? Ah, então, né? Então, tá bom. Tá bom, obrigada, viu? Nada, imagina. Mais alguma pergunta, gente? Eu, Pode falar. no caso de segunda licenciatura, muda alguma coisa na dinâmica do portal, das notas? Não, é iguaizinhas. Todas as disciplinas você precisa ter 6.000 pontos. Né? Aí, ao final da realização das atividades, você soma lá a sua prova, a nota de prova, a nota do AVA, do fórum e das 2 avaliações virtuais. Com essas atividades, você tem que atingir 6.000 pontos. Se não alcançou, você ainda tem a possibilidade de 2 atividades interdisciplinares, que eu acabei de explicar, que é o desafio nota máxima e é o portfólio. Cada uma vale até 2.000 pontos. Então, você tem a oportunidade também de você conseguir com essa pontuação do desafio nota máxima e do portfólio, entendeu? Sim, mas 6.000 é o mínimo, e como isso se traduz depois em nota no certificado? Eu acho que eles dão um conceito, né, talvez. Porque, por exemplo, se for colocar de 0 a 10, e você 6.000 é o mínimo, e a média, na verdade, 6.000 é 6. Eu acho que deve ser 6, né? Eles calcular como 6, talvez. Não sei, boa pergunta. Não sei, não. Eu vou procurar saber e depois te respondo. Não sei como é que se faz no histórico, não. E uma última questão. Na primeira prova, disponibiliza lá, por exemplo, 5 web aula. Não existe um cronograma para aquela prova? Eu tenho que assistir a 5 web aula para fazer uma prova, primeira prova? 5 web aula? Não tem Sim. 5 web aulas, só tem 4 web aulas. São 4 aulas? Só que fundamento a última prova que fiz no sábado, tinha 5 web aulas e foi posta na última. Essa quinta web aula foi posta assim no último dia para fazer a prova. Tive que estudar o sábado inteiro para fazer a prova. Não tinha disposição de vídeo aula. Né? Eu tinha feito uma reclamação e não tinha vídeo aula, foi posto assim aos 45 minutos do segundo tempo para fazer a prova. Uma coisa assim que meio... Como que é seu nome? É Ronaldo. Que curso você faz, Ronaldo? Pedagogia, segunda licenciatura. Ó, eu, sinceramente, eu nunca vi isso, Ronaldo. Mas aí eu vou te pedir, por gentileza, para você mandar no meu privado, no meu WhatsApp, no meu privado, falar, eu sou o Ronaldo, da pedagogia, manda, por favor, o seu login, sua senha, eu vou entrar e vou verificar
certinho o que aconteceu, porque eu nunca vi isso, não. Eu tenho umas Tá bom? 5 webaulas e foi disponibilizado assim na última semana, porque eu penso que quando você tem um conteúdo da disciplina, né, disponibilizado no AVA, vai fazer uma primeira prova, você não é obrigado a estudar todo o material, deve ter um cronograma por unidade de estudo, né? Tem o roteiro de estudos. Por isso que o roteiro de estudos, se vocês fizerem roteiro de estudo direitinho, você acaba estudando como um todo. E tem também a leitura. A leitura é o Então, livro. Se você ler o livro, mas você então, consegue estudar como um todo. então, esse livro eu vou ter que ler o livro todo para fazer uma prova? Ele é do curso Uma todo? prova é do curso todo. A prova é do curso todo, né? Da disciplina toda. Mas, Então, na verdade, se você fizer todo o roteiro de estudo, você vai acabar abordando tudo que está aqui no livro. Tá. Então, quer dizer que Entendeu? uma vez que eu fiz a primeira prova, se eu atingir a média e essa primeira prova, fechou a disciplina, então? Correto. Quando Tá você bom. fala web aula, é isso aqui, ó. Esse CW4 aqui, por exemplo, CW. É, web aula, não é? Onde você tem, às vezes, slide, às vezes tem aula. O vídeo aula, você está falando? Não. Web aula mesmo? Web aula mesmo. Tanto é que não, CW. nessa disciplina não tinha videoaula, e aí foi me informado que a videoaula estava na web aula. Era uma coisa bem confusa, né? Não, porque assim, na verdade, existem algumas disciplinas que não têm videoaula. Não tem videoaula, tá? Principalmente segunda licenciatura, realmente é correto, não existe. Aí acontece, aqui na web aula, que tem, na verdade, as sessões aqui, ó, 1, 2 e 3, muitas delas, em todos os cursos, tem um videozinho lá dentro. Não é que é o vídeo da teleaula, é um vídeo onde tem umas orientações. É essa a questão. Agora, será que não... você quis dizer que quando abriu uma quinta, não tinha mais aqui? Tinha 5 aqui, é isso? Tinha 5 materiais externos? A quinta web aula, onde tinha as videoaulas. Eu acho que houve um erro de postagem pela parte de quem organiza, e daí eu tinha feito uma reclamação, e a partir da reclamação, acho que depois colocaram lá rapidamente para constar que não tinha videoaula. Não, porque tem disciplina que não tem videoaula mesmo. Às vezes não é que tá errado, entendeu? Mas é que eu tô achando estranho só ter 5 web aulas, sabe? Porque não existe as 5 web aulas. Mas me manda por gentileza lá no privado, que eu vou dar uma olhadinha certinho, e aí, para poder entender o que aconteceu, e de repente eu buscar te explicar melhor, tá bom? Não, a questão agora também está tranquilo, porque graças a Deus fui até bem na prova, e se você está falando que uma vez que você fez a primeira prova, a primeira chamada, fechou a média de 6 e pode ficar tranquilo, para mim, indiferente agora. Eu fico preocupado com as próximas provas e a forma que é colocado, né? Porque eu penso que precisou ter um cronograma de estudo, né? Aqui, por exemplo, nessa web aula aqui não tem vídeo, mas tem sempre... eu sou do curso de Educação Física, né? E eu sou tutora presencial de Educação Física. Todas as web aulas do curso de Educação Física sempre tem um vídeo no final, né? Então, mas não é o vídeo de teleaula, né? É um vídeo, na verdade, esclarecedor sobre aquele assunto e tal. E tem umas disciplinas que são assim. Mas me passa lá no privado, por gentileza, Ronaldo. Eu quero verificar isso aí certinho para poder entender melhor, tá bom? Eu tô começando agora nessa plataforma. Confesso que ainda não consegui, eu não consegui criar uma estratégia de estudo, porque às vezes, como eu peguei as primeiras orientações, você falou da bolinha azul, eu segui a bolinha azul de 2 disciplinas, de repente surgiu uma terceira disciplina que era da prova. Então, assim, fica muito confuso. Eu penso que seria bom disponibilizar só a disciplina que era do mês ou do bimestre, não sei como é que é dividido as disciplinas, porque aparecem outras coisas e eu não consigo articular, ter uma estratégia para focar nas disciplinas do momento, né? Então, mas tem as datas, né? Aqui, ó, tem as datas aqui. Teve a minha orientação, acho que você não assistiu minhas primeiras aulas, né? Por isso que as pessoas chegam atrasadas, eu sempre envio o link das minhas aulas, para vocês assistirem também por uma orientação. E tem um roteiro de estudo para ser seguido. Aí eu sempre falo, gente, olha só, vocês têm essas disciplinas e tem as datas aqui, tá? Tem as datas que estão aqui. Então, essas datas aqui mostram para vocês, pelo menos, o mês que vocês vão poder fazer essas atividades, que vai vencer as atividades. Então, por exemplo, se você olhar de cara aqui, ó, 20 de março, a única disciplina que está aqui
que vai vencer alguma atividade é essa. Então, essa aqui é a disciplina que tem que fazer agora. Né? Então, na verdade, você tem que entrar em todas as disciplinas e olhar as datas direitinho. É uma coisa que eu orientei a fazer, mas eu entendi o seu ponto de vista, né? Que você acabou não se orientando. Mas a bolinha azul, teve muita gente que teve dúvida. A bolinha azul, na verdade, só te orienta de algumas atividades que vão vencer, né? Que vão vencer, né? Que estão próximos do vencimento. E ela realmente é uma forma de você se orientar, que é uma disciplina que tem que fazer naquele momento. Mas é muito importante vocês ficarem próximos, olhar as datas aqui próximas ao vencimento, tá bom? Ok, obrigado. Nada. José, eu gostaria de fazer uma pergunta também em relação parecido mais ou menos com as que fizeram agora. Então, porque assim, eu também eu tive um pouco de dificuldade essa da questão aí de acompanhar, sabe assim? Porque, no caso, tem as aulas eu procurei, igual no caso meu, tinha de gestão educacional e coordenação pedagógica, né? Que é nossa de segunda licenciatura de História. Aí eu fui procurar o vídeo, eu não achei o vídeo. Aí não tinha, parece que não tinha o vídeo. Aí tá no final, parece que não liberou ainda. Eu não entendi também. Eu não tô entendendo assim a sequência, a ordem, sabe? Sim. Assim, não teria que ser o vídeo antes da. Então, No como eu começo, porque falei, eu não entendi muito. quando é segunda licenciatura, tá? Quando é segunda licenciatura, geralmente pode ser que tenha algumas disciplinas que não tenha vídeo. Por quê, gente? Por que não tem vídeo? Porque quando faz segunda licenciatura, vocês sabem que vocês fazem aproveitamento de estudo, né? E às vezes vocês têm que fazer aquela disciplina por algumas horas. Então, por exemplo, você fez essa mesma disciplina, mas você fez 40 horas na outra primeira licenciatura sua. E na grade agora, essa disciplina, ela tem 60 horas. Então, tá faltando você cumprir 20 horas. Então, ele coloca ali alguns conteúdos para você cumprir essas 20 horas e não coloca vídeo para você assistir. Então, é justamente por isso. Então, você, na verdade, quando você for seguir aquele roteiro de estudo que eu passei para vocês e olhar, não tem videoaula, é porque aquela disciplina não tem videoaula. Se você tiver dúvida, me manda o WhatsApp, José, essa disciplina tem videoaula? Aí eu faço, quando eu faço o caso de algumas pessoas, entre no seu portal e verifica e confirma para você, tá bom? Aí você me chama. Mas acontece isso, porque quando ela é segunda licenciatura, tem aproveitamento de estudo. É igual a semana da prova, né? Que você fala que tinha semana da prova para fazer. Daí eu entrei, eu fiz aquela prova, aí eu entrei e fiz aquela prova que era até o dia 13, que era presencial. Aí eu não tinha visto, para mim era só aquela. Aí depois eu fui ver, tinha mais uma, que era avaliação virtual 1. Aí eu acabei não fazendo. Prova é prova, avaliação virtual é avaliação virtual, vamos entender. Porque você não está entendendo o roteiro de estudos. A avaliação virtual, ele é uma atividade para ser feita da disciplina. Tanto que a avaliação virtual, ela tem em todas as suas disciplinas. Então, a disciplina está aqui, e aqui dentro tem a avaliação virtual 1 e 2. Isso eu expliquei em todas as minhas aulas. Quem chega atrasado, eu mando o link da aula, mando o roteiro de estudo, pergunto, tem alguma dúvida? Se vocês não mandam nenhuma dúvida para mim, eu entendo que vocês não tenham. Né? E também, assim, muitos de vocês não assistem a minhas aulas que eu envio para vocês. Aí fica difícil mesmo vocês entenderem, tá? Agora, a prova é aqui, ó, agendamento de prova digital. Igual aqui no caso vai que sair eu não fiz essa avaliação virtual 1, aí eu fiquei com uma dúvida, assim, por exemplo, se eu não fiz, aí eu tenho como fazer aquela substitutiva, aí tem que pagar ou não? Como que é isso? Ou só a prova que paga? Só a prova que paga. A avaliação substitutiva não paga. A avaliação virtual 1 e a avaliação virtual 2, você tem condições de fazer de novo. Você vai entrar lá na sua disciplina, lá no final do portal, vai ter lá a descrição dessa avaliação virtual. Tá? Bem lá no finalzinho, vou te mostrar para vocês. Então só paga se perder a prova presencial. A avaliação substitutiva 1 tá aqui, tem um período, 31 de maio a 5 de junho, e não é pago. Ele vai abrir para você fazer novamente nessa data. E aí você faz, você não paga. Você só paga quando é prova. E toda a disciplina, gente, lá no final, vocês têm acesso à data da prova de vocês. Tá aqui, ó, 8 de março a 13 de março, tá bom? Lá no finalzinho você tem acesso a isso. Tá. Então que eu estava confundindo um pouco com a mesma dúvida que tiveram anteriormente, antes de eu falar. Porque assim, tá liberando, igual eu tava até comentando com a amiga minha também, ela tá até falou comigo também, tá liberando assim, que às vezes a gente entra lá, vê em azulzinho aqui, né? Aí de repente tem vezes que muda, sabe, a data, tá uma data e muda, aí tá, vamos supor, ao mesmo tempo que tinha de gestão,
Aí já liberou o de Libras também ao mesmo tempo, sabe? Aí isso que eu Então, também... mas eu falei isso para vocês. Eu falei para vocês também, numa das minhas aulas, que aula mesmo, disciplina, são 4, que seria um por mês, que o vídeo vai ser liberado nos sábados. Só que existem outras disciplinas que você vai fazer paralelo, tá? E esses vídeos já estão liberados. Só que essas disciplinas, você só vai fazer prova em maio. Foi no caso aqui da Cíntia. A Cíntia, por exemplo, eu já mostrei aqui. Ela tem, na verdade, 2 disciplinas dessa, que ela faz paralelo a essas outras 4. Tá? Então, sim, pode abrir no mesmo mês 2 ou até 3 disciplinas para você fazer no mesmo mês. Ah, então o sistema da Anhanguera é tipo assim, como se fosse tipo a da, mais ou menos da presencial, que tem vários professores, no caso, teria várias disciplinas acontecendo ao mesmo tempo, no caso, né? Correto. É porque eu comecei a fazer outra faculdade, era diferente, eles liberavam uma de cada vez, que eu tô meio confuso. Que onde eu fazia era uma de cada vez, sabe? Tinha uma, acabava, tinha outra, aí uns pô, venceu aquele prazo, aí tinha recuperação, aí depois da recuperação dessa que tinha outra, entendeu? É por isso que eu fiquei meio perdido, porque era diferente, a outra distância que eu fazia era diferente. Principalmente a educação, a segunda licenciatura. A segunda licenciatura, eles juntam muitas disciplinas em pouco prazo, para vocês se formarem mais rápido, tá? Então, vocês, às vezes, fazem mais mesmo, é normal. Mais alguma pergunta, gente? Josiane. Oi. Em relação ao fórum, eu fiz lá o primeiro ciclo, só que eu meio que não estou entendendo, porque eu acho que tem um e 2 ciclos, uma coisa assim, né? E eu não estou entendendo, porque lá está aparecendo que eu fiz só 50%. Então, na verdade, esse aqui, né? Fórum ciclo 1, não é isso que tá falando? Isso. Quando você participa uma vez, você participa 50%. Isso. É um tipo de um texto, de uma resposta que a gente posta, então, né? Quando aparece assim, possivelmente o tutor, ele considerou que a sua resposta, ela não foi o suficiente para entender o que você entendeu, não estava de acordo. Então, participa mais uma vez, aquele 50% vai em 100. Ah, tá. Então, aqui, por exemplo, tem como eu fazer uma edição do que eu escrevi? Pode. Você pode copiar, colar de novo e reescrever em cima daquilo que você escreveu. Pode também. Ah, tá, entendi. Porque tipo assim, que nem o pessoal está falando, realmente está muito confuso, né? Acho que eu conversei com você pelo WhatsApp, é muitas siglas e a cabeça da gente acaba que confundindo muito. O que é confuso? Por exemplo, eu acho que deveria ter tipo 1, 2, o primeiro da sequência do que para fazer. Porque, por exemplo, às vezes tem que fazer a teleaula lá embaixo, tem que descer lá embaixo, fazer mais uma disciplina, depois mais outra disciplina. Eu acho que deveria ser tudo em sequência. É por isso que, na verdade, tem as datas aqui, tem o roteiro de estudo que eu passo para vocês e tem as explicações que a gente passa, né, para vocês. E aí tem as aulas que eu marco com vocês de vez em quando, mando vídeo. Então, é importante vocês verem o vídeo que eu mando para vocês, os links, né? Porque aí, às vezes, acaba tirando a dúvida, né? Porque sozinho, realmente, eu concordo com você, fica confuso mesmo. Agora, se você seguir o roteiro de estudos, né? Aí não fica confuso, é só você seguir aquele roteiro de estudo certinho. Porque sozinho, é difícil mesmo. É tipo assim, que nem eu fiz lá a primeira disciplina. Aí já estou quase acabando, né? Acho que falta só finalizar o fórum lá, para dar a pontuação máxima. Aí você falou assim que eu já posso ir adiantando outras atividades. Então, tipo assim, eu acho que tipo, é muita... Eu não sei explicar, é muito confuso, tá muito confundido na minha cabeça. Eu já posso, por exemplo, fazer outras disciplinas. Sim, que está aberta, você pode. Por isso que você tem que olhar essas disciplinas todinhas de vocês aqui. Eu falei logo na primeira aula. Gente, abra a primeira disciplina e veja a data que está liberada para você. Então, por exemplo, a Cíntia, ela já tem uma disciplina que já está liberada, que é a inovação educacional. Então, ela não é uma disciplina, ela está aqui, ó, liberada, ó, 10/4, não está liberada ainda. Então, logo na primeira teleaula, você já vê aqui, ó, não foi liberada ainda para fazer. É só 10/4, então eu não vou fazer ela, né? Vou olhar a outra disciplina aqui, ver se tem alguma aqui, ó. Tem uma de 26/4. Vou entrar nela aqui
e vou verificar se essa disciplina já está liberada. Eu entro aqui na primeira teleaula e vejo, 13 de fevereiro, essa disciplina está liberada, já posso estar fazendo ela. Por isso que eu orientei na primeira aula. Gente, a primeira coisa que vocês têm que fazer, pega um caderno, coloca todas as disciplinas que você vai fazer e coloca a data da teleaula que vai ser liberada. Qual é a data do fórum, as atividades que vocês vão fazer. E aí vocês verificam e seguem. Porque no mês, você não faz só uma disciplina, você faz 2 ou até mais. Tá? Viu, Josiane? Oi? Só acho que não sei se de repente vai ajudar a moça que tá meio perdida aí. O que me ajudou foi usar aquele filtro que tem dentro da matéria. Então você entra lá, você tira todos aqueles filtros e deixa, por exemplo, só o conteúdo web. Através disso você consegue ver qual que é o conteúdo web 1 que é o primeiro que você vai fazer, deixa só ele. Depois você tira legal. Esse aqui, ó, por exemplo. Que ele está falando, entra na disciplina e você vai eliminando. Eu quero deixar só o web aula. Que eu quero fazer o web aula 1. Aí eu tiro tudo. Aí vai aparecer só o web aula. Web aula 1, 2, 3 e 4. Isso. Legal. Já fiz a web aula, já fiz. Então, agora você vai fazer atividade diagnóstica. Eu tiro a web aula e deixo a atividade diagnóstica. Aí faço a atividade diagnóstica. Já fiz. Agora eu quero só as teleaulas. Tiro aqui a atividade diagnóstica. Só as teleaulas. Vai aparecer só as teleaulas. E assim por diante. Isso é legal mesmo. Obrigada. Ou a situação, concluídas e não concluídas também é legal. Você deixar as atividades só concluídas. Aparece só as que você fez. Se deixar tudo na tela, realmente fica um pouco confuso mesmo. Você É já muita... fez. Então, se filtrar, acho que é melhor. Muito conteúdo, né? Mais alguém? Eu queria perguntar, assim, no caso da questão da nota, igual quando eu fiz, era a nota, tipo assim, 7, 8, 9, 10, né? E o mínimo era 7, quando eu fiz pedagogia. A média é 6, a faculdade. Aí até a gente fazia uma bolsa, pagava uma bolsa que a gente tinha lá através de projetos sociais, tinha que tirar 7, né? Daí, aí eu às vezes tirava 7, 8, 9, 10. Aí como que faz pra gente saber que é uma nota, assim, satisfatória, que é boa, assim, pro nosso... É 6 mil pontos? Pro nosso histórico. É porque eu já levei, trabalhei, assim, em escola do estado, isso que eu estou interessado em perguntar. Porque como eu estou fazendo história, geralmente é mais para a escola do estado, porque concurso, né, tá mais difícil de ter concurso. Então, a escola do estado, eles pegam professor. Então, aí eles avaliam muito as notas, né? Eles olham históricos, como não tem prova, eles fazem a avaliação pelo histórico. Então, por isso que eu estou perguntando, como que é para saber se eu tenho uma nota satisfatória, uma nota boa? A nota mínima é 6, né? 6 mil pontos. Que é a média, que vale 6. A nota máxima... 6 mil seria mais ou menos tipo como se fosse 6. Correto. Aí, então, 10 mil eu poderia considerar que seria o 10, mais ou menos, assim. Sim. Tá. Isso que eu quero saber, para tirar essa dúvida. Porque, geralmente, eles olham muito as coisas. Quando não tem prova, quando é aquelas processo seletivo simplificado, que eles falam sem prova, eles olham muito histórico, assim, para ver as notas, né? Para fazer a classificação. Assim, um dos pontos que eles olham, né, também. Sim. Mais alguém, gente? Não? Pessoal, eu sei que tem muitas dúvidas, mas assim, como tudo é novo, né? Às vezes a gente fica mesmo na dúvida, a gente vai se familiarizando depois com o passar dos dias, tá? Mas se vocês tiverem alguma dúvida, me manda no WhatsApp e eu vou ajudando aos poucos vocês o que eu puder, tá? E sobre o portfólio, eu tentei começar a fazer já, e aí eu vou marcar mais uma aula para a gente falar sobre a formatação. E, claro, vou marcar também outras aulas. Geralmente agora eu vou marcar a cada 15 dias, uma vez por mês, dependendo da necessidade, tá? E vai estar sempre gravado essas aulas lá no grupo, para quem quiser assistir novamente, tá bom? Muito obrigada, eu agradeço a presença de vocês, obrigada pela paciência, e vamos seguir firme aí estudando, né? Para a gente conseguir chegar aos nossos objetivos, tá bom? Uma boa noite a todos, bom descanso, e a gente vai se falando. Boa noite, obrigado. Boa noite, obrigada. Boa noite, tchau. Tchau, obrigada. Tchau. Por nada.